A terceira idade, ela inicia-se aos 60 anos. É talvez o estágio mais doloroso da vida do ser humano. Isto porque algumas pessoas, elas não se preparam psicologicamente para enfrentarem esse momento de suas vidas. É uma fase decisiva, porque é nesta fase onde as pessoas se aposentam e terão que, muitas vezes, depender de uma renda muito inferior àquela que elas tinham quando estavam na ativa, quando estavam trabalhando. É também uma fase que começam a se multiplicar os problemas de saúde. E até porque a pessoa, ao se aposentar, se ela não tiver uma sequência de outras atividades, algo que a motive para se levantar, para fazer algo e se sentirem importantes, elas vão começar a entrar em crise porque vão se sentir inúteis. Outra coisa é o sedentarismo. E elas começarão agora a colecionar dores, problemas, exatamente porque param de agir como agiu anteriormente. É lógico que com a idade, o indivíduo ele vai criando ou passando a ter algumas limitações, mas não significa que ele tenha que parar. Uma pessoa que é ativa, por exemplo, que caminha, outros que costumam nadar e que estão ali, de certo modo, fazendo algum tipo de exercício corporal, isso com certeza vai ajudá-la a manter a sua saúde. Outra coisa básica nessa fase é a alimentação. A orientação que deve ser dada para as pessoas nessa faixa etária é importante. Trazer profissionais, o líder trazer profissionais que orientem essas pessoas, entendeu? Começa a se ter alguns problemas que é característico da idade, como alteração da pressão arterial, alguns que têm um problema do diabetes e por aí vai. Temos que, de certo modo, trabalhar com a orientação dessas pessoas, inclusive mostrando alguns meios, alguns caminhos para que elas tenham uma vida mais saudável, apesar de estarem na terceira idade. Essa fase da vida também é desafiante, porque muitos têm que enfrentar a viuvez. Então, quando o indivíduo ele perde o seu cônjuge, ele passa a ter uma dificuldade muito grande, porque nessa fase eles já viveram muitos anos juntos. E é uma fase agora de adaptação muito grande. E alguns tendem a entrar em depressão. E é muito comum a depressão na terceira idade. Há também um sentimento de abandono, porque alguns, os filhos já se foram, se casaram, têm suas vidas, e muitas vezes a pessoa na terceira idade começa a se sentir sozinha, se sentir abandonada. Eis a razão porque uma pessoa, às vezes na velhice, sente a necessidade tanto de conversar, de alguém que ouça ele. E ele conversa, e ele quer apenas um pouco de atenção. Agora, já imaginou atividades que a igreja possa realizar com pessoas da terceira idade, inclusive valorizando essas pessoas por aquilo que elas fizeram? Um obreiro, por exemplo, que está jubilado, então ele ser honrado, ele ser sempre citado, ele tendo uma oportunidade às vezes para dar um testemunho, uma palavra, ou fazer uma oração, ele vai se sentir valorizado. Então é importante se criar atividades que alcancem as pessoas na terceira idade, como também ajude essas pessoas nesses problemas, nos conflitos existenciais que elas estão vivendo. Algumas delas precisam até de encaminhamento a profissionais, orientação para isso, psicólogos, geriatras, pessoas que possam dar um suporte para essas pessoas, tanto emocionalmente como fisicamente. E é lógico, eles terem o apoio espiritual na igreja, pelo pastor, pela igreja. A escola dominical pode ser um departamento que ajude muito as pessoas da terceira idade. Então, quando se vai dar aula, por exemplo, a uma pessoa na terceira idade, tem que considerar as limitações dessa pessoa, começando pela questão da leitura, audição e tantas outras limitações. Então, trabalhar olhando exclusivamente para essa faixa etária, observando as dificuldades e as limitações que se tem nessa fase da vida.
Ser velho não significa ter uma vida tão ruim e cheio apenas de doenças. Ele poderá ter uma velhice com mais qualidade. Observamos isso com pessoas que estão na ativa. Nós temos exemplo de pastores que chegam aos 80, até os 90 anos, em plena atividade. E por que eles conseguem fazer isso apesar da grande rotina de trabalho? É porque são obreiros que se sentem úteis. Não tem coisa pior no mundo do que se sentir inútil. Não tem coisa pior do que se sentir abandonado, se sentir rejeitado pelo outro. Então, ter essa atenção e essa valorização, isso poderá ajudar consideravelmente. Então, por isso que entender esta fase pode fazer um grande diferencial. Outra coisa, a pessoa que tem uma idade mais avançada é uma pessoa que ela tem experiências na vida. Devemos considerar a experiência dos mais velhos, aquelas pessoas que viveram e têm muitas vezes algo para nós em termos de orientação. Então, ouvir essas pessoas, dar oportunidade para elas, valorizá-las, isso faz um grande diferencial. Então, pensar no desenvolvimento humano é algo primordial, desde a criança, na mais sua tenra infância, até a terceira idade. Então, devemos considerar esses aspectos para desenvolvermos um bom trabalho na igreja e ajudarmos as pessoas, independentemente da faixa etária que elas vivam.